Irmãos, quando nós paramos para meditar na Bíblia Sagrada, é bem verdade que Jesus, ele está voltando porque os sinais, ou seja, estão antecedendo, anunciando a sua volta, os próprios sinais, como a Bíblia diz lá em Salmos 19:1, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando nós falamos acerca da volta do Senhor Jesus Cristo, Jesus ele deixou bem claro aos seus discípulos no capítulo 14, versículo de número 1, 2 e 3 de João, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar morada, e quando eu for, voltarei para que onde eu esteja, vocês estejam também. Ou seja, ele vai preparar morada. Jesus ele já foi há 2 décadas, há 2000 anos atrás, há 2 séculos, ele já foi preparar morada. Isso já se passou muito tempo, e eu creio que assim como Paulo ele teve a visão de uma nova cidade, como João teve a visão, ou seja, de uma nova Jerusalém, uma nova cidade que desce dos céus, Jesus ele já preparou esta cidade. Jesus ele está às portas e ele voltará para buscar a sua igreja. Ele nos levará para que onde ele esteja, ou seja, nós também esteja juntamente com ele para sempre. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, quando Jesus ele ressuscita, ele fica 40 dias dando instruções e ensinando os seus discípulos concernente às coisas que eles deveriam fazer na obra do Senhor. Entre isso, Jesus, a Bíblia diz que ele foi recebido, ou seja, depois disso, nas alturas, por 2 anjos, vestido de vestes brancas nupciais, a qual os anjos vai dizer para Jesus, para os discípulos que estavam ficando, dizendo: varões galileus, porque estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi recebido entre vós e aceito nos céus, ele há de voltar assim como para a nuvem o viste subir. Ou seja, ele vem com as nuvens, como prova disso, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16, 17, 18, o apóstolo Paulo escreve dizendo: porque nós não precederemos à frente dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo, com o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados, arrebatados juntamente com eles, ou seja, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, Jesus ele vem nas nuvens, Jesus ele vem, mas quando ele vir, a igreja vai ser arrebatada. Ou seja, quando nós paramos para meditar acerca da vinda de Jesus para a igreja, Jesus, quando ele vem com a igreja, Jesus ele está vindo na sua segunda vinda, mas a igreja ela vai ser arrebatada em um período iminente, sim, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 9, onde a Bíblia diz que ele não predestinou a igreja para a ira, mas sim para a aquisição da salvação. É para que Jesus ele vai arrebatar a sua igreja. Ou seja, enquanto muitas pessoas estão desapercebidas, a igreja está esperando, aguardando a vinda de Jesus. Mas tem outro termo onde a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens, que é o mesmo termo lá de Mateus capítulo de número 24, versículo de número 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória com os seus anjos, aonde fala que ele enviará com forte clangor e voz de trombeta aos 4 cantos da terra, a qual ajuntará os seus escolhidos de um vento à outra extremidade, que é o povo de Israel. Mas a igreja já está vindo com o Senhor e Salvador Jesus Cristo.